A passagem de hoje é Gênesis capítulo 48, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. E aconteceu, depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José, e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui, para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então, José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Amém. No sermão de domingo, vimos que Jacó sabia que a sua morte estava próxima. Por isso, analisamos juntos o conteúdo do seu testamento e do pedido que fez ao seu filho José. No entanto, Jacó tinha uma tarefa a concluir antes de morrer: transmitir a aliança de Deus. No texto de hoje, podemos ver que a saúde de Jacó piorou ainda mais. O versículo 1 diz-nos: E aconteceu depois destas coisas, que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. O tempo a que o versículo 1 se refere, depois destas coisas, é pouco tempo depois de Jacó, prevendo a sua morte, ter feito José prometer que o enterraria no túmulo dos seus antepassados, e não no Egito, como vimos no sermão de domingo. Ao lermos a passagem, percebemos que não muito tempo se passou, e alguém informou José sobre o estado de Jacó. No versículo 1, essa pessoa é mencionada como alguém, sem que o seu nome seja revelado. Provavelmente, como a saúde de Jacó piorava, José pode ter colocado um médico, ou, em termos modernos, um cuidador ao seu lado. Afinal, José não era o governador do Egito. Ele estava numa posição em que podia fazer qualquer coisa pelo seu pai. Embora Jacó já estivesse velho e com a saúde muito debilitada, a notícia da sua enfermidade levada a José no versículo 1 mostra-nos que o seu estado havia piorado ainda mais e que ele estava extremamente fraco. Isso também significa que a morte de Jacó se aproximava. Ao ouvir a notícia sobre o seu pai, José não pôde ficar parado. Então, foi visitar o seu pai, Jacó, com os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. O versículo 2 que lemos hoje permite-nos imaginar o quão debilitada estava a saúde de Jacó, pois, ao ouvir que José tinha chegado, a Escritura diz que ele, e esforçou-se Israel, e assentou-se sobre a cama. Ele não se ajeitou apenas para ficar confortável, até para se sentar na cama, para mudar de posição, teve de fazer um grande esforço. Esta imagem de Jacó mostra-nos a sua dedicação até ao fim, usando as suas últimas forças para cumprir a sua missão como herdeiro da aliança de Deus. A aliança que Jacó transmitiu a José foi esta. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4 do texto de hoje. Versículos 3 e 4.
E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. A que momento o versículo 3 se refere? Foi quando Jacó, tendo roubado a bênção do seu irmão Esaú, fugia da ira dele para a casa do seu tio Labão. Naquela época foi em Luz, ou seja, Betel, que ele usou uma pedra como travesseiro e adormeceu. Foi lá que Jacó encontrou o Deus que estava com ele, compreendeu a sua promessa e recebeu a aliança de Deus. Assim, Deus apareceu a Jacó, revelou-lhe: Eu estou contigo. E mais tarde, quando ele regressou a Betel, abençoou-o com a promessa que Jacó agora relata a José: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Amém. O conteúdo desta bênção no versículo 4 é-nos muito familiar. Por quê? Porque não aparece apenas aqui. Esta bênção foi a aliança que Deus fez com Abraão. Foi também a aliança que Deus fez com Isaque. E foi a aliança que Deus fez com Jacó. Jacó estava agora a legar ao seu filho José, como testamento, a bênção da aliança de Deus que ele herdara dos seus antepassados. Mas não era apenas José que estava ali. Os dois filhos de José, Manassés e Efraim, também estavam presentes. Depois de transmitir a aliança de Deus a José e de o abençoar, Jacó eleva os dois filhos de José à categoria de seus próprios filhos. Este conteúdo está registrado no versículo 5. Vamos ler juntos o versículo 5. Versículo 5. Agora, pois, os teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. José, os teus dois filhos que nasceram, Efraim e Manassés, são meus. Ou seja, ele está a dizer: eles são meus filhos. Em seguida, vendo Manassés e Efraim com José, Jacó diz: traga-os a mim para que eu os abençoe. O conteúdo desta bênção a Manassés e Efraim continua nos versículos seguintes. Amados irmãos em Cristo, Jacó, que já previa a proximidade da sua morte, certamente lembrou os seus filhos, várias vezes, da aliança de Deus sobre a terra de Canaã e a prosperidade da sua descendência. Mas agora, doente e sentindo que o momento da sua morte estava realmente próximo, ele finalmente transmite essa aliança e bênção de Deus a José, que o viera visitar. A transmissão da aliança mostra-nos que, embora o indivíduo que a recebeu possa morrer no fim da sua vida, a aliança de Deus continua, incessantemente, através dos seus descendentes, e assim será finalmente cumprida. A atitude de Jacó ensina-nos uma lição muito importante hoje. Quando vivemos na expectativa e no desejo de que a aliança de Deus se cumpra nas nossas vidas, mesmo que a promessa demore a realizar-se, devemos perseverar e esperar até ao fim. Além disso, ensina-nos que, mesmo que a aliança não se cumpra na nossa geração, ela é imutável. Devemos lembrar que a aliança de Deus não muda e temos o dever de criar e guiar os nossos filhos para que vivam de acordo com a sua palavra. A fé não se transmite apenas em momentos especiais. É claro que momentos marcantes podem fortalecer e transmitir a fé de maneira poderosa. Mas, no texto de hoje, Jacó, mesmo no seu leito de enfermidade, não se esquece da aliança de Deus e recorda-a. Ele está a legar esta sua fé em Deus à próxima geração. O que é que isto nos diz? Diz-nos que devemos transmitir a fé à próxima geração, aos nossos filhos, no nosso cotidiano, e não apenas num momento especial ou numa ocasião particular. Não é preciso preparar algo grandioso. Não se trata de criar momentos extraordinários. Uma pequena palavra, um pequeno gesto de bênção na nossa vida cotidiana pode tornar-se uma bênção eterna para os nossos descendentes.
Que possamos praticar e dizer estas palavras no nosso dia a dia. Deus ama-te. Deus está sempre contigo. Mesmo quando tudo é difícil e estás a sofrer, Deus ampara-te e é Ele quem te ajuda. Assim como Deus te ama, eu também te abençoo. Estas palavras de bênção devem ser ditas com frequência e naturalidade nas nossas vidas, não apenas em ocasiões especiais. Uma simples palavra que pode parecer insignificante, comum e ordinária, pode fixar-se no coração dos nossos filhos e tornar-se uma bênção que flui por toda a vida. Amados irmãos, a fé deve ser transmitida. A fé deve continuar a fluir, sem interrupção, porque esta fé é a nossa bênção. A aliança de Deus é a nossa bênção. Não seria terrível se esta preciosa bênção de Deus se interrompesse na nossa geração? Que hoje seja um dia para abençoar e orar pelos filhos que Deus nos deu. Mesmo que os nossos filhos não estejam a vir à igreja agora, que todos nós possamos orar para que, assim como Deus me amparou e nos amparou, Ele segure firmemente a mão desses filhos e os guie de volta para si. Deus prometeu: a mão que uma vez segurei, nunca a soltarei. O pé que uma vez pisou no átrio da igreja, Ele o fará voltar a pisar. Embora nós possamos desistir, Deus é aquele que não desiste. Portanto, que nós também não desistamos, mas possamos abençoar e orar pela próxima geração. Assim como Jacó abençoou o seu filho José no texto de hoje, e como abençoou Manassés e Efraim, que a graça do grande amor e da fiel misericórdia de Deus possa continuar a fluir através de nós para a próxima geração, em todas as nossas vidas e em cada lar. Em nome do Senhor, eu vos abençoo.